Novelas brasileiras em crise. Este é o assunto agora aqui no Direct do Vanucci. Vamos falar sobre isso a partir de mensagens que chegaram de vocês através das minhas redes sociais, provocando este assunto. Estamos ou não vivendo uma crise, atravessando uma crise de teledramaturgia, mesmo porque parece que alguns formatos internacionais funcionam muito melhor aqui no Brasil ou no mundo inteiro. Estamos perdendo este prestígio? Eu começo com a seguinte mensagem. Vanucci, você não acha que as novelas brasileiras estão passando por uma espécie de crise de identidade? Nos anos 2000 e 2010, cada produção parecia ter uma personalidade própria. Tivemos O Beijo do Vampiro, Kubanacan, Pé na Jaca, entre tantas outras. Cada uma com uma proposta criativa e temática distinta. Hoje, porém, parece que uma novela termina e a seguinte começa com o mesmo tom, o mesmo estilo e até mesmo o tipo de história. O que você acha que levou a esta falta de originalidade nas novelas atuais? Esta é uma questão do Breno BDS aqui no direct do Vanucci, mandou nas minhas redes sociais, e eu falei, realmente, dá uma discussão muito boa essa, né? Para a gente entender o que está acontecendo com a teledramaturgia brasileira, que sempre foi uma referência no mundo. E quando a gente fala de teledramaturgia brasileira, a gente fala muito da Globo, né? E a gente vê essa crise muito nas novelas ali. Será que houve, né? Elas estão saturadas? O que está acontecendo? Na verdade, e aí quando você olha Globo, Record e SBT, que são as três que produzem teledramaturgia própria, SBT deu uma pausa nessa produção, mas acontece muito igual entre as três. Ninguém está arriscando muito. SBT passou anos fazendo sempre novela infanto-juvenil. A Record deixou as suas novelas contemporâneas com grandes autores, com um elenco muito grande, né? Adotou um outro caminho a partir dos 10 Mandamentos, quando 10 Mandamentos definitivamente colocou ali, ó, tem um público que gosta de novelas bíblicas. E aí ela foi diminuindo as novelas contemporâneas até continuar só com produções bíblicas, que tiveram bom resultado num determinado momento, mas também foram se desgastando, perdendo audiência. Não tem como comparar o resultado de hoje da série Reis, ou de Paulo Apóstolo, né? Ou do Senhor e a Serva, com os 10 Mandamentos. Não tem, porque tudo foi se desgastando, porque a produção fica muito parecida, né? Ah, não, mas são histórias diferentes, mas está ambientado quase que no mesmo lugar, na mesma época, com a mesma temática. A diversidade é importante, a diversidade de assuntos, de opções, de épocas, para você poder dar esta variedade ao telespectador. O mesmo acontece com a Globo de uma forma muito diferente. A Globo resolveu ficar menos ousada na sua teledramaturgia, deixar menos para o artístico e colocar mais para a produção. E aí, o que isso representa? Custo, né? Vem ali o olhar racional, né? Quando você pega um produtor e um criador, tem coisas muito diferentes. O produtor é muito racional, ele faz aquilo acontecer. E o criador, né, sonha, coloca ali a história para o que o produtor faz. Agora, né, e antes, o criador, o autor, né, a parte artística, meio que mandava, meio que dominava nessa relação. E agora, na Globo, quem domina muito é a produção. Ou seja, olha, temos um custo, nós temos um orçamento, é aqui que nós temos que fazer, a rentabilidade tem que ser esta. E a partir dali se evitou ousar em alguns temas. Acho que a gente tem alguma coisinha que a gente está aprendendo ali nesses últimos meses, né? Havia uma restrição com a novela Viagem, porque a novela Viagem, com novelas espíritas, porque o público evangélico não vai gostar, vai cair a audiência. Veio lá a Viagem e deu novamente uma das maiores audiências, porque é assim que acontece com essa novela, faz sucesso. Conquista até quem não acredita no espiritismo. Tieta, todo mundo fala, nossa, vai ter problema com Tieta, porque Tieta ali, não vale a pena ver de novo, vai trazer temas muito sensíveis. A novela foi, o público mais jovem gostou, deu muita audiência. E isso mudou um pouquinho o rumo do Vale a Pena Ver de Novo, que a Globo tem apostado. É claro que quando você pega o horário das 6, das 7, das 9, ninguém quer errar. Todo mundo quer dar audiência. Se você está pondo dinheiro, você precisa ter lucro, você não pode arriscar a ter um fracasso no ar.
como já aconteceu. Mesmo com todas as estratégias, com tudo pensado, nem sempre a novela vai dar o que se planejava. Vai ter novela que não vai conquistar o público, e ponto. Só que ninguém quer correr esse risco na Globo. E aí o que é? Ah, isso aqui funcionou. Esta aqui é uma fórmula que funcionou. Vamos repetir. Este é um elenco que funcionou. Vamos repetir. Fica mais do mesmo ao mesmo tempo, né? A gente sempre vai ter essa sensação de que alguma coisa está se repetindo ali. Alguma coisa está se repetindo. Aí vem uma outra mensagem aqui que diz o seguinte: Vanucci, você sempre fala que os atuais diretores de TV não querem arriscar e perder audiência e faturamento, e que antigamente a televisão usava mais nas novelas. Concordo com você, mas a impressão que tenho é que o problema é maior, está na qualidade do texto. Tudo parece bobo e feito para puro entretenimento. Os autores e diretores querem ganhar dinheiro com merchan e não deixarem suas marcas, como Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Dias Gomes, Manuel Carlos e Benedito Rui Barbosa, entre outros, diz Ana Maria. E é verdade isso, né? Quando você diz isso, Ana Maria, assim, mas talvez eles queiram ganhar mais dinheiro. O mundo mudou, o mercado mudou. O mercado mudou. Lá atrás, a Globo precisava conquistar espaço, porque a Tupi era melhor na dramaturgia. Porque teve uma Excelsior que fazia uma dramaturgia boa. E precisava ganhar esse espaço. Então se investiu muito ali. Se buscou grandes autores que não estavam só preocupados com o que eles faturavam, porque faturavam. Ponto. Mas eles queriam deixar suas marcas, mostrar que eles faziam grandes sucessos, mostrar que eles ousavam, que eles provocavam, que traziam um novo. Cada autor, quando entrava no ar, pensava em alguma coisa que o outro não tinha feito, em alguma marca. Você tem um Benedito Rui Barbosa que faz novelas rurais como ninguém na TV brasileira. E deixava suas marcas. Teve seus erros? Teve, todo autor teve. Gilberto Braga fez retratou a sociedade muito bem, Manuel Carlos, as mulheres muito bem. Ousavam em alguns lugares e outros não, mas você tinha uma marca. E mais do que isso, tinha uma vontade, tanto de autor e diretor, de criar o novo, de sair, de buscar, de ousar. A Maura Maltner, no Avenida Brasil, ela e o Ricardo Waddington, foram buscar aquele conceito do caixote, lembra? Né? As câmeras meio que escondidas, tal. E ela fazia uma direção totalmente diferente, porque ela queria deixar uma marca lá. Tinha garra, tinha vontade. Não que não tenha ainda nas suas produções, mas o mercado hoje talvez não queira, né, tanto engajamento assim. E aí tem uma outra questão, né, que é esta que o Carlos Alberto Carvalho Mendes Júnior traz. Eu penso que as novelas estrangeiras em horário nobre na TV aberta, que é uma concessão pública, deveriam ser proibidas para valorizar o produto nacional e sua mão de obra. Para isso, tem o streaming. E aí, Carlos Alberto, traz uma outra realidade, né? Realmente, né, as novelas turcas estão conquistando o mundo pelo preço, né, pela história, que é uma história sem grandes ousadias, sem cenas muito quentes, né, sem cenas erotizadas demais, com algumas outras pegadas. Entregam o puro folhetim. E aí, as TVs vão pensar o quê? Vão falar o quê? Bom, o SBT ali, né? Tô com dificuldade, minhas novelas infanto-juvenis realmente desgastaram, não tem mais, vamos tirar. Foram lá e buscaram uma novela mexicana, porque não dava tempo de produzir outra, tinha que tomar essa decisão, né? Tava ali a Caverna Encantada cada vez desgastando mais ainda a audiência. Do outro lado, você vê a Record e fala assim, bom, abriu um problema aqui que nós não temos tanta frente para colocar nossa dramaturgia, precisamos mexer nessa dramaturgia. E aí como é que nós vamos fazer mexer nessa dramaturgia? O único jeito é botar uma novela importada. As turcas estão fazendo sucesso. Força de Mulher, deu resultado, vamos seguir nisso. Aí colocaram outras evangélicas e trazem agora outra turca. Como mercado, não tem como. Record e SBT precisam responder, precisam ter audiência, precisam entregar, e se o público consome, por que não? Aí tem isso. Mas você precisa valorizar o produto brasileiro. Porque senão, o que corre o risco, e isso está acontecendo em muitos países, não é exclusivo do Brasil, né? Com esse mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais difícil, com muitas plataformas, com muita oferta de conteúdo, você não pode errar muito. Porque senão você vai gastar muito, não vai trazer tudo isso, você vai ter a sua audiência pulverizada. E há mercados muito mais pulverizados do que o Brasil.
Há mercados onde o digital avançou muito mais e onde não há uma audiência concentrada numa única emissora. Você vai para a Argentina, por exemplo, a distribuição de audiência lá é muito mais pulverizada. Mas o fato é que você fala assim, não vou arriscar tanto. Compro o que já funcionou no mundo inteiro, que provavelmente vai funcionar aqui. Então tem muitos lugares que está se deixando essa produção nacional, né, a sua própria produção. E quando você deixa de produzir a sua dramaturgia, você acaba colocando a sua cultura abaixo. Porque realmente, fazer novela, fazer um filme, fazer um audiovisual é mostrar um pouco, é retratar um pouco da sua cultura. É mexer um pouco com a sua sociedade. Porque as sociedades são muito diferentes, as culturas são muito diferentes. O que talvez aqui a gente aceite com mais tranquilidade, em outros lugares não se aceita. É uma questão cultural, religiosa, tudo de formação daquele povo, né? E quando você tem um audiovisual bom, seja através de novela, de série, de filme, de minissérie, quando você tem uma produção ali marcante, isso você leva a sua cultura para outros países. E o Brasil sempre foi reconhecido por isso. Além disso, nós precisamos nos ver. O que o telespectador tem dado de recado para programas de auditório, para novelas, para tudo? Eu quero me ver espelhado lá. Não quero mais só esses padrões americanizados que antes era muito comum na televisão brasileira. Eu quero me ver. E quando você se vê, talvez você se identifique mais e você fica mais fiel àquela história. Mas ao mesmo tempo, esta crise que talvez estamos vivendo uma crise, não talvez nessas grandes proporções, mas a gente vive, né, um momento de questionamento dessa dramaturgia. Talvez uma das boas soluções seja justamente a ousadia. Voltar a olhar um pouquinho diferente para apostar. Aí você vai falar, pô, mas vem aí Avenida Brasil 2, a continuação de algo. Mas o que a Avenida Brasil fez lá atrás? Conseguiu olhar para um Brasil que estava se redescobrindo, que estava mudando, e trouxe, com todos os seus vilões, mas trouxe ali a família do Tufão representava esse novo brasileiro ali, que estava crescendo, que muito alegre, que conversava, e todo mundo se identificava ali. Claro que ninguém se identificava com a Carminha, com a vilã, mas se identificava ali. E é isso que precisa. A gente precisa retratar um pouquinho melhor o nosso país, valorizar a nossa novela e ousar. Tem que ganhar dinheiro? Tem. Tem que ter resultado? Tem. Tem que bater meta? Tem. Mas você pode fazer tudo isso ousando. Ainda fico com uma grande lição do Silvio de Abreu. Ele falava toda a novela dele, quando não funcionava, e ele via ali, né, no grupo de discussão, porque o povo eu não estou contando da melhor forma, mas a minha história vai continuar. Ele ia lá, achava o caminho e arrumava e conversava melhor com o seu telespectador. Para você, as novelas brasileiras estão em crise ou não? É certo você colocar uma novela em horário nobre internacional? Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo no espaço reservado aos comentários e, claro, né, compartilhe esse vídeo, dê um like, faça sua pergunta, seu comentário, faça inscrição aqui no canal, tudo aquilo que você já sabe. E, claro, a gente se encontra num próximo vídeo por aqui. Até mais, tchau, tchau.